Salve pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cristiano Santos da empresa Camus e esta é a primeira edição do Camus Explica em formato de vídeo. Sim, a gente já produz uma série de artigos tentando explicar certas expressões do marketing, certas técnicas, metodologias que ajudam a explicar, e não à toa o nome é Camus Explica, que serve como um verdadeiro glossário para você que quer fazer com que a sua marca venda mais online. E aí a gente sentiu a necessidade especificamente em um termo, em como explicar isso de um jeito mais específico, mais fácil, mais didático. E o termo que a gente vai começar utilizando o vídeo é exatamente o inbound marketing. Inbound marketing é um termo que muita gente tem dificuldade de entender, dificuldade de saber do que se trata, e aí eu trouxe aí uma apresentação que eu vou fazer aqui com vocês em tempo real, e aí a gente vai tentar desvendar o que é efetivamente inbound marketing e como ele pode auxiliar a sua marca a vender mais. É muito comum você ter aí uma empresa e está aí vendo todo esse movimento de novas empresas aderindo ao online, justamente nesse período de pandemia que tanto impactou a nossa vida, não só na questão de saúde, mas também nos nossos negócios, na economia como um todo. E muitas empresas se viram obrigadas a entrar de vez na questão do online, e toda vez que faziam uma pesquisa, esbarrava com esse termo, né? Inbound marketing, o que é isso? E aí surgiu a ideia de fazer um Camus Explica experimental para falar sobre inbound marketing. Então, vamos lá, deixa eu colocar ele aqui na tela. Então, eu vou trazer para vocês essa apresentação, né? Então, já começo com a pergunta básica. A pergunta básica, que é o que é inbound marketing. E aí a gente vai para o glossário, efetivamente. Existem várias definições de inbound marketing, mas a que eu acho que mais se adequa ao entendimento da grande maioria das pessoas é essa daí, que é um conjunto de estratégias de marketing de produção e distribuição de conteúdos. Você perceba que marketing de produção e distribuição de conteúdo está destacado, e eu quero que vocês guardem essa expressão, tá? Marketing de produção e distribuição de conteúdo que tem como objetivo se comunicar diretamente com o consumidor de forma individualizada. Então, se a gente tentar entender aí o que quer dizer isso, né? Marketing de produção é efetivamente a produção que você faz da sua marca, seja nas redes sociais, seja no blog, seja no seu site, em qualquer canal em que o consumidor tem um contato. Então, você tem que produzir esse conteúdo e distribuir esse conteúdo. Ou seja, você tem que publicar esse conteúdo, né? E esses conteúdos precisam falar diretamente com um consumidor. E aí não é uma forma genérica, como era antigamente, de um para muitos, em que eu tratava todo mundo, a marca tratava todo mundo como uma pessoa, um tipo único de pessoa. Não, existem milhões de pessoas em cada tipo de modelo de negócio. Então, vamos tentar aqui pegar um modelo que é o que eu vou utilizar como didática, né, com a parte didática. Eu vou pegar um segmento das academias, que é um segmento que eu atuo há 11 anos. Eu tenho um cliente que tem 4 projetos voltados para academias, para o universo academia, fitness, profissional de educação física, personal trainer, estúdio de pilates, enfim. Todo esse mercado, existem muitos tipos de consumidores. E aí você falar como se o consumidor fosse um só, você não está falando individualmente, você tem que comunicar de forma individualizada. E isso eu acho que é o primeiro problema de entendimento que o empresário, o empreendedor que está começando com o inbound marketing tem, né? Então, vamos tentar entender de cara como é que é o funcionamento do inbound marketing, tá? Essa ilustração você também deve ter esbarrado quando fez uma busca no Google ou numa ferramenta de busca qualquer, como até o YouTube também,
como vender mais online, como gerar negócio online, como vender produtos e serviços online. Muita gente deve ter feito essa pesquisa nesses últimos meses. E aí, obviamente, que esbarrou com o inbound marketing e certamente viu essa ilustração que parece um funil. Exatamente, é um funil. A gente vai falar mais para frente. Então, vamos explicar o que é cada dessas etapas aí, que são etapas mesmo, mas que já de cara eu já dou um spoiler para vocês. Não quer dizer que o seu consumidor vai passar por cada uma dessas etapas. Tem clientes, tem pessoas que vão passar direto para o estágio de cliente, tem outros que não vão ser atraídos, vão ser para o próximo. Enfim, existem várias formas do consumidor, dessa pessoa, entender o que você está produzindo e isso motivá-lo a ser cliente. Outros vão só atrair, como é o caso desta etapa, a atração, né? A outra etapa é converter, é fazer com que aquela pessoa que você conseguiu a atenção dela, que ela se converta minimamente sobre o assunto que a sua, né, vou falar academia daqui por diante, sobre a academia, o que a sua academia está produzindo. Só lembrando que, assim, eu estou usando a academia, mas isso pode ser replicado a qualquer segmento, tá? Pode ser contábil, pode ser financeiro, administrativo, venda de produto, não importa, tá? Mas eu vou usar a academia para tangibilizar, para vocês ficarem com um entendimento mais simples e mais fácil. Então, você tem que produzir um conteúdo que faça com que essa pessoa fique, pelo menos, interessado no que você tem para falar. Então, você converteu de visitante para uma pessoa interessada. A outra forma é vender, efetivamente vender. Então, você tem que produzir conteúdo que ajude a vender a sua academia. E, por último, muito negligenciado, é o encantar. É fazer com que aquela pessoa que se tornou cliente, ele seja uma pessoa muito encantada por aquilo que você faz. Isso auxilia, inclusive no inbound marketing, para vender para outras pessoas, mas a gente vai falar mais para frente. Então, vamos lá. De cara, é importante a gente entender quais são os públicos que nós estamos lidando quando a gente está produzindo esses conteúdos. Se lá atrás eu falei que você precisa falar de forma individualizada, então você precisa entender quem são esses públicos. E não só individualmente pela motivação, mas pela métrica, a técnica de inbound marketing, ele tem vários públicos distintos que são relacionados à etapa. Mas dentro de cada um deles existe uma série de outros tipos de público que você precisa analisar dentro da sua pesquisa de entendimento de quem são esses públicos. Vai ficar mais claro mais para frente. Mas vamos lá. Então, quem são os públicos que normalmente a gente lida no inbound marketing? Primeiro é o visitante. É aquela pessoa que mal conhece a sua academia. Ela nunca ouviu falar na sua academia. Pensa o seguinte, abriu recentemente uma academia no seu bairro, ok? E ela está localizada até próxima da sua casa, da sua residência, mas ela não está num lugar onde você normalmente, costumeiramente passa. Você não está passando lá sempre. Né? Você vai na padaria, vai no supermercado, na farmácia, ou vai para o seu trabalho, mas não é caminho. Então, se a pessoa não conhece essa academia e nunca ouviu falar nessa academia, ela nem sabe que essa academia existe. Mas se eu, enquanto pessoa interessada em fazer exercício físico, faça uma busca no Google e acho a sua academia na internet, porque, né, a internet ela não tem cerca, ela não tem limite, você pode pesquisar pelo idioma em português, você vai encontrar vários conteúdos, né, que pode ser tanto do Brasil quanto em Guiné-Bissau, em Moçambique, em Portugal. Então não tem fronteira, não tem limite, não tem cerca. Então, provavelmente, se você fizer uma busca, eu que moro aqui no Rio de Janeiro, na Taquara, né, no bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro, eu fizer uma busca, academia na Taquara, eu provavelmente vou ver todas as academias do meu entorno. E, de repente, eu vou achar uma academia que não é do meu caminho costumeiro do dia a dia. Então, eu sou um visitante, eu sou uma pessoa que nem conhece a sua academia. Então, a partir daquele momento, essa pessoa, ela não tem nenhuma relação com a academia. Ela não tem nenhum entendimento. É isso que precisa ficar muito claro. Inbound marketing, ele trata muito da questão de percepção.
Como esta pessoa percebe a sua marca, a sua academia, no caso. Então, se eu não conheço a sua academia, quando eu chego no seu site, na sua página de infoproduto, ou na sua rede social, no seu blog, eu não tenho nenhuma percepção sobre a sua academia. Então, eu sou considerado, no embalde marketing, um visitante. Tá? O outro é o lead. O lead já é um tipo de usuário que ele tem um interesse específico em algum tipo de conteúdo que você colocou. Então, vamos imaginar eu que tenho sobrepeso. Eu tenho sobrepeso. Então, vamos imaginar que eu fiz uma busca como perder peso, e aí, pela geolocalização, ou seja, o Google sabe que eu estou no Rio de Janeiro e no bairro da Taquara, ele vai me mostrar alguns conteúdos que têm esse tipo de entendimento da busca, que vai ter relação, e aí vai me oferecer páginas, links, que tem isso. A mesma coisa se você fizer uma busca na rede social. A rede social, a busca é mais difícil, porque ela não tem esse motor de busca como o Google tem, né? O Google tem essa facilidade, porque é uma ferramenta de busca. O YouTube também tem isso. As redes sociais têm mais a ver com as hashtags, que são bons filtros de conteúdo, de temas. Mas vamos imaginar que eu faça essa pesquisa e ache esse conteúdo, eu vou ter um interesse sobre um determinado tema, que é isso, é perda de peso, para quem tem sobrepeso. E se eu achar um conteúdo na rede social ou no seu blog, olha aí, eu tenho um mínimo de vínculo. A percepção que eu tinha como visitante meramente sem ter tema nenhum, a partir do momento que eu tenho um tema e que eu encontro um conteúdo, eu passo a ter uma percepção. Bom, essa marca, essa academia, entende do que eu preciso. Entende? Ele pensa isso sem ter consciência. Ele raciocina dessa forma. Todos nós, né? Na verdade, não é só a pessoa que está buscando sobrepeso. Qualquer um de nós, quando a gente acha um link, a gente tem uma percepção e faz um raciocínio muito rápido sobre aquela marca tem ou não tem aquilo que a gente está procurando. Isso é microsegundos, tá? Então, este é um outro tipo de público que você precisa entender sobre inbound marketing, que isso vai ser muito útil em todas as produções de conteúdo que você fizer. O outro é um lead qualificado. Então, eu fiz uma pesquisa muito genérica, mas assim, como perder barriga sem sofrimento em academia? Vamos supor que eu faça esse tipo de busca. Já pensou se você produz para a sua academia algum tipo de conteúdo com este objetivo? Eu, enquanto usuário, eu vou ser um lead altamente qualificado, ou seja, eu vou ser um lead que está demonstrando um total interesse por conta dessa busca sobre esse tema. E é exatamente esse assunto que a pessoa achou. Se ele interage com esta publicação, ele está demonstrando que ele tem muito interesse sobre esse assunto que você está publicando, a sua marca, a sua academia está publicando. Então, esse é o tipo de usuário muito importante para a gente e é o foco de toda a produção de conteúdo. A gente quer qualificar esses leads. Estão começando a perceber que visitante, lead qualificado, o grau de envolvimento, de percepção que essas 3 pessoas têm com a sua marca e qualquer produção de conteúdo da sua academia, começa a perceber que se você produzir conteúdo voltado para necessidades bem específicas, você vai atingir muita gente que tem necessidades específicas e vai vincular este entendimento com a sua academia. Começaram a perceber a diferença de tipo de produção de conteúdo? O outro, obviamente, é o cliente. Alguém que é cliente ou vai se tornar cliente na sua academia por causa de uma produção de conteúdo. Então, de novo, visitante é um tipo de conteúdo, lead é um tipo de conteúdo, lead qualificado é um outro tipo de conteúdo e para quem vai se tornar cliente ou já é um cliente, é um tipo de conteúdo. Então, isso dá uma clareza para a gente, né, para nós marcas e para a sua academia e qualquer outro segmento, dos tipos de conteúdos que você precisa produzir para atingir essas pessoas. E óbvio,
O último, e muito negligenciado, é o promotor da marca. É aquela pessoa que já é cliente, que comprou um produto ou serviço, que já está matriculado na academia, e que muitas academias, muitas marcas esquecem de produzir conteúdo para essas pessoas. Porque é extremamente valioso quando um cliente se torna um promotor da marca, quando ele fala da sua marca, quando ele cita a sua marca de forma positiva. Isso influencia os outros públicos, tanto o visitante, quanto o lead qualificado. Entende? Então, isso é muito legal. Então, a gente já tem aí uma ideia de quais são os públicos e como você precisa entendê-los e aí planejar direito para a produção de conteúdo. Mas vamos lá que a gente vai entrar isso direitinho. Como eu falei, nós vamos utilizar o mercado de academias e aí vamos entrar na mesma coisa. Atrair, converter, vender, encantar. Fica até fácil de vocês entenderem agora que vocês conhecem o tipo de públicos, né? Os tipos, você entende que vai ter cliente, vai ter pessoa que é apenas um visitante que chegou numa produção de conteúdo que está com o objetivo de atrair. Vai ter cliente, vai ter pessoas que são visitantes que vai chegar numa página que é para converter. Você consegue entender que assim, dependendo de como o Google indexa o seu site, ou seja, como ele acha o seu conteúdo, e as redes sociais também, mas também o entendimento de cada pessoa. A gente não tem controle como o que a pessoa entende sobre aquilo que a gente está falando. Esse é um trabalho muito importante. Né? Existe uma frase que fala, você sabe o que você falou, mas nunca vai saber o que o outro entendeu. Então, por mais que você tenha clareza naquilo que você está produzindo de conteúdo para o entendimento dessa pessoa, você não sabe exatamente como essa pessoa interpreta isso, porque isso é muito subjetivo. Então, quanto mais claro você for naquilo que você está falando, mais pedagógico, mais didático, melhor. Maior a chance de você realmente fazer com que aquela mensagem chegue 100% para as pessoas. E até por isso que eu estou fazendo esse vídeo, porque eu acho que o vídeo é mais rico, eu posso falar e ilustrar para que você tenha um melhor entendimento. Mas sempre vai existir, né, alguma pessoa que não vai ter um entendimento 100% claro do que eu estou passando aqui de informação. Mas aí tem uma vantagem, né? As redes sociais estão aí para isso, a internet está aí para isso, as interações de comentários, isso ajuda as marcas a melhorar esse entendimento. E aí, inclusive, se você tiver dúvida, pode comentar aqui, tanto no YouTube, quanto no Facebook, nas redes sociais, e Twitter, Instagram, onde quer que você esteja. Se você tiver dúvida sobre qualquer coisa, pergunte. Eu terei o maior prazer em te responder. Mas vamos lá para continuar a explicar. Exemplos básicos do que se faz hoje nas academias, para você entender um pouco dessa comparação do inbound marketing do que se faz hoje, que é um outro termo em português e tal. Mas vamos lá. Por exemplo, hoje, o que uma academia pode fazer que está atraindo? Panfletagem. Ele está panfletando na rua, né? Está dando um panfleto, olha, inaugurou, sabe aquela academia que eu falei no começo, que inaugurou na academia próxima da minha casa, mas que não é no meu caminho? Ok, se ela no meu caminho ela tiver alguém panfletando, eu vou ter acesso a essa academia. E aí ela está fazendo numa ação de atração. Né? Colocar uma faixa também é legal, pode chamar a atenção. Carro de som falando, olha, inaugurou a academia tal. Aquele mesmo panfleto, né, o flyer, colocar nas caixas de correio do entorno da sua academia. O próprio boca a boca, as pessoas que são vizinhas que já conhecem, porque é caminho daquela pessoa, e aí já conhece, aí eu vejo aquela pessoa chegando de roupa de academia, poxa, você está fazendo academia agora? Estão pensando também? E aí ela fala para você, e aí você passa a conhecer. E ações locais do bairro, né? Às vezes as academias fazem ações em associação comerciais, associação de moradores, fazem a promoção, né, de promover, né, promoção não só de preço, promoção de promover, né, mostrando a academia, olha, tem uma academia tal lá, e aí aproveita e panfleta, né.
Outras ações que normalmente as academias fazem que tem relação com converter é apresentar a própria estrutura em si. Olha, aqui tem essa estrutura, tem esse espaço aqui, com esses equipamentos, esses tipos de professores, nós oferecemos esse serviço. Então, tem sempre uma apresentação local de como o entorno ela está preparada para o tipo de serviço que é normalmente utilizado em academias. A venda, efetivamente, é pegar esta questão da estrutura e fazer uma relação de custo-benefício. Então, olha, nós estamos preparados para esse tipo de serviços, com esse equipamento que é muito moderno, que tem esse tipo de performance, o professor vai fazer assim, assim, assado, e custa tanto. E aí sempre faz essa relação de custo-benefício. E o que é mais negligenciado é o encantar, em geral, marcas, né, de um modo geral, isso não fica restrito apenas às academias, é achar que encantar é só prestar um bom serviço, né? Mas é muito mais além do que isso. Isso é só uma comparação sobre quais as etapas seriam mais próximas das realidades offline para o online, né, do inbound marketing. Então, vamos agora para, efetivamente, como fazer isso no online. O que tem que fazer para que isso aconteça efetivamente. Você consiga atrair, você consiga converter, você consiga vender, você consiga encantar com o seu público. Então, vamos lá. O que você tem em mente é que o objetivo é atrair as pessoas para passarem na sua calçada online, fazendo entre aspas aqui, né? Então, se a sua calçada online é o seu site, é o seu blog, é a sua rede social, o objetivo de você produzir um conteúdo com esta etapa, né, que é atrair, você precisa construir esse tipo de conteúdo com esse objetivo. Então, o que você pode fazer? Publicações no blog e publicações nas redes sociais. Existem mais outras ações, mas vamos ficar por enquanto nessas duas para vocês entenderem. Então, se você tem um blog, sim, blogs ainda convertem. Por mais que as pessoas tenham muita dificuldade de leitura e elas não leem mesmo, esse conteúdo atrai pessoas. Porque mesmo que a pessoa faça uma busca muito curta, muito simplista, vai achar o teu conteúdo, porque o Google entende semântica, ele entende o que a pessoa quer dizer com aquele assunto, né? A questão cognitiva da busca está muito evoluída hoje em dia. Então, mesmo que a pessoa faça uma busca muito simples, até confusa, até com erro de português, ele vai achar um conteúdo que tenha relevância para isso. E aí um blog ajuda nesse sentido. Então, ter um blog é essencial, não só ter rede social, tá? Então, publicar no blog, publicar em rede social, ajuda a atrair o público. E aí, como você faz isso, né? Como é que você produz isso? Então, artigos que sejam valiosos para os consumidores. Falei lá no começo, aquela questão da necessidade individual. Então, se eu tenho sobrepeso e quero perder peso sem muito esforço ou sem dor, é um conteúdo muito específico que tem a minha necessidade, que pode ser necessidade de outras pessoas, e isso é valioso para mim enquanto público, entende? Então, se você produz conteúdos voltado para a necessidade do consumidor, pela dor do consumidor, pelo desejo do consumidor, isso ajuda a atrair. Conteúdos focados em palavras-chave que são relevantes também são muito importantes. Então, as palavras que os públicos usam, o público usa, é muito importante que você use essas palavras para ser mais fácil de ser encontrado. E aí, palavras-chave, você tem que pesquisar em plataformas de palavras-chave para isso. Existem várias delas no mercado, gratuitas e pagas, boas e ruins, mais ou menos, fáceis e muito complexas, enfim, tem de tudo. E aí, já no converter, o objetivo é fazer com que o consumidor considere a sua academia. Então, se o consumidor foi atraído para um conteúdo, ele vai passar a considerar a sua academia se você produzir um conteúdo voltado com esse objetivo. Então, conteúdos voltados na solução e na necessidade do consumidor, de novo, isso ajuda aquela pessoa que atraiu ela se convencer de que a sua academia tem a solução para ela. Pode ser que tenha também.
Então, ajuda a meio que converter o consumidor da mesma forma que atrair. E inicia uma conversa argumentativa sobre essa necessidade, também é uma forma de você produzir um conteúdo em que essa argumentação sobre a necessidade dele possa ser diluída, e aí assim, eu não tinha pensado nisso. Que bom que eu li isso nesse blog dessa academia, nessa rede social da academia. Eu nem pensava nessa possibilidade. Então isso ajuda a converter essa pessoa, que era só meramente um visitante, estava fazendo uma busca a esmo, sem muita pretensão, e passa a ter um entendimento. E aí, por conta desse entendimento, você acabou de converter ele, mesmo que ele não tenha consciência disso. Cabe à sua marca produzir vários tipos de conteúdo que auxiliem nesse sentido. E aí, como é que você faz isso? Você cria postagens, você pode criar postagens, mas você também pode criar páginas que a gente chama de landing page com automação de marketing. O que é isso? Você certamente já fez uma busca ou foi impactado por um anúncio, ou foi impactado por uma publicação na rede social, para resolver uma determinada coisa, para ajudar numa determinada coisa que você, enquanto pessoa, tinha uma necessidade. E aí você caiu numa página específica, bem específica, toda argumentada, e aí no final dela tinha um formulário dizendo: você quer continuar, você quer saber mais sobre esse assunto, você quer continuar o entendimento sobre esse tema? Preencha o seu e-mail aqui, que a gente vai te mandar uma série de outros conteúdos. Esses outros conteúdos é uma automação de marketing. Na verdade, esses conteúdos já foram produzidos pensando nesta necessidade, sabendo que vão atrair, sabendo que vão converter as pessoas, e aí ele ajuda esta pessoa a entender melhor sobre aquele conteúdo. Vamos imaginar a perda de barriga positiva. Eu tenho sobrepeso, então quais são os exercícios que auxiliam nisso? E aí, se ele tiver vínculo com exatamente os serviços que são oferecidos na sua academia e a estrutura que ela tem, olha aí, esses conteúdos podem ser enviados para essas pessoas interessadas que preencheram o formulário lá, para o e-mail dela, e eles vão receber alguns envios de e-mail que vão ser automatizados, você não precisa enviar manualmente. Se você tiver, óbvio, se a sua marca, a sua academia tiver uma plataforma de automação de marketing, que tem várias no mercado, e aí eles vão receber vários exercícios que tem na sua academia que auxiliam nisso. Cara, ele vai ter um entendimento que a sua academia é o lugar certo para ele resolver este problema, esta dor, esta necessidade dele. Você também pode fazer a nutrição de lead. Talvez ele não entrou nessa landing page, entrou no site, por exemplo, e aí no site está escrito assim: receba a nossa newsletter sobre como ter a melhor qualidade de vida, por exemplo. Você vai, o que está escrito ali, que é a nutrição de leads, é isso. É enviar conteúdo, que são conteúdos úteis para as pessoas saberem como melhorar a saúde, né, como ter uma qualidade de vida maior. E dentro dessas publicações, existem conteúdos que estão vinculados justamente a esses serviços que você faz. Isso auxilia a converter esse consumidor. E, óbvio, produzir conteúdo sempre complementar mais ricos. Aí tem a ver com a automação, com a nutrição de leads e tal. Você pode colocar um conteúdo mais eficiente, mais argumentativo, sempre complementar aquela página que está, né, a landing page, ou a própria oferta ali da newsletter, dizendo, melhora a sua saúde, sua qualidade de vida. Você pode produzir uma série de assuntos, pode falar sobre nutrição, você pode falar sobre a questão do sono, que é muito importante, sobre a questão de ter regularidade de exercício, enfim, vários assuntos que auxiliem a esse entendimento, e aí o consumidor passa a considerar a sua marca como uma marca muito útil, que é uma consequência ser cliente, né, da sua academia. E aí, óbvio, possivelmente você tenha a possibilidade de vender. Então, se você produz um conteúdo também dentro dessa automação, um conteúdo que ofereça os serviços da sua empresa em algum momento, óbvio que você, dependendo da estratégia que você fizer, baixe um e-book não sei o quê, baixe um e-book sobre 10 exercícios que você pode fazer na nossa academia que pode melhorar a sua qualidade de vida.
Se alguém clicar nesse link e isso aparece na estatística dessa ferramenta de automação, você sabe quem é a pessoa que está interessada nisso. Então já é um enorme filtro de um potencial cliente, daquele lead que era só interessado em lead qualificado para se tornar um cliente. Então você tem muitas possibilidades. Então você, filtrando tudo isso, você tem ótimas oportunidades para a venda. Em vez de você atirar para um monte de gente, você vai atirar para exatamente uma pessoa que está demonstrando total interesse sobre aquele serviço que você está oferecendo na sua academia e um produto, enfim. E aí, como você faz isso? Você tem que criar a estrutura de funil de venda para identificar essas oportunidades. Então, vamos imaginar que no post, lá no artigo, você só faça um artigo para atrair. Mas no final do artigo, na lateral, você fala, quer receber novas informações de qualidade de saúde? Já é uma forma de trazer essa pessoa para ser um lead. E aí, dentro das interações desse lead, você manda e-mails marketing para ele complementares e dentro desses e-mails tem lá você quer melhorar a qualidade de vida, aqui você está interessado em perder peso assim, assado, nós temos o equipamento XYZ que auxilia nisso, quer marcar uma aula demonstrativa, e aí você tem a oportunidade para passar esses dados para um departamento de vendas. Se a sua academia, a sua empresa não tem um departamento de venda, um responsável de venda, algum colaborador, funcionário que faça esse trabalho, é você mesmo, enfim, não importa quem seja, qual é a sua estrutura, você já tem um grande filtro para saber quem é que efetivamente tem interesse e que tem maior possibilidade de fechar. Você vai aumentar o volume de venda. Em várias pessoas, você foca em quem realmente tem interesse em efetivamente se matricular na sua academia, né, comprar seus produtos e serviços. Se você não tem, se a sua academia não tem, opte por plataformas de CRM, que são as plataformas que têm os dados do consumidor, que têm os dados de etapa do consumidor, o que ele faz, quais são as etapas em que eles estão, e aí você consegue entender o que ele fez, o que ele se interessou, como é que ele se cadastrou, ele viu a ação, qual ação, enfim. Existem plataformas de automação de marketing que são integradas ao CRM, que podem integrar, inclusive. Você pode optar por elas, e isso ajuda muito na eficiência das vendas. E, obviamente, de posse desses dados, faça as prospecções ativas sobre esses clientes. Esses possíveis clientes, potenciais clientes. E aí, nós vamos para a última etapa, que é transformar esses clientes em promotores da marca. Muito negligenciado, né? Então, você pegar um depoimento de um cliente potencial, ele auxilia a outras pessoas que estão em dúvida ainda, estão considerando se matricular na sua academia, a tomarem a sua decisão de contratar, né, fazer a matrícula, comprar o seu produto, serviço e fazer a matrícula na sua academia. E aí, como fazer isso? Criar uma estrutura de avaliação. Existem ferramentas na internet que auxiliam nisso. Como é que foi o seu serviço? O que você está achando da academia? Você acha que pode melhorar alguma coisa? Enfim, você pode fazer uma estrutura bem interessante de avaliação sobre o seu serviço, sobre o seu produto, da sua academia ou da sua empresa. E isso também pode estar atrelado ao estímulo de depoimentos. Baseado nessas duas coisas que são muito importante, isso pode ser divulgado com o consentimento do cliente, óbvio, e que isso vai auxiliar a vender mais. Porque você tem um conteúdo lá de um depoimento de um cliente que está satisfeito com o serviço, isso gera uma percepção de muito valor para outras pessoas que estão só buscando a informação, ou que foram atraídas, ou que estão considerando a sua academia. Criar ações de pertencimento com a marca também são muito importantes. Você pode falar, né, estimular nas redes sociais algum tipo de ação em que as pessoas que já são suas clientes possam usar hashtags específicas da sua academia. Quem conseguiu fazer a série tal de exercício físico? Quem conseguiu passar de nível? Quem perdeu tantos de quilo? Bote aqui no Instagram a sua foto e os seus dados para ver como é eficiente o plano de ação aqui de exercícios da nossa academia. Isso é uma forma de estimular. Isso gera um pertencimento, as pessoas querem muito
pertencer a um grupo, elas gostam disso, elas gostam de falar disso, principalmente se aquilo é bom para ela quer falar isso, e aí você só precisa estimulá-los para que isso continue, e isso vai auxiliar a sua venda na sua academia, tá? Bom, muita coisa que eu falei, né, com exemplos bem práticos, que você consegue entender a questão do embalde marketing com muito mais clareza hoje, que tipo de conteúdo você precisa produzir e para quem você precisa produzir, né, para que etapa que essa pessoa está e que tipo de consumidor ele é. Mas o que eu preciso dizer é que o embalde marketing não é uma coisa finita, muito pelo contrário, é infinito. Você, enquanto tiver ação online, você tiver sua marca online, seu negócio, da sua academia ou de qualquer empresa, você vai fazer embalde marketing, você sempre tem que produzir o conteúdo. A grande vantagem é que você pode produzir conteúdo que é sobre os mesmos temas que você já tem, né, baseados nos serviços que você tem na sua academia, na sua empresa, na sua marca, e produzir outras abordagens do conteúdo. Óbvio, é um processo de criação de conteúdo que não é simples, não é fácil. A Camus, inclusive, tem esse tipo de trabalho. Caso a sua academia, a sua empresa não tenha essa expertise, entre em contato com a gente, camus.com.br, acesse o nosso Falecom, né, nosso contato, ou nas próprias redes sociais, agende uma videoconferência, um café online, para a gente entender um pouco a necessidade que vocês têm, para a gente conversar sobre essa necessidade e como a gente pode auxiliar a implementar inbound marketing na sua academia, na sua empresa. Mas, se você ainda não tem essa capacidade, de repente você não tem budget ainda para isso, mas está interessado no assunto, não se preocupe, a gente vai dar o conteúdo aqui para isso. Você pode acompanhar em todos os canais da Camus. Nós temos muito conteúdo sobre várias dicas, como o assunto é infinito, tem sempre conteúdo. Não tem como eu esgotar, não tem um guia, não tem um checklist, você tem várias alternativas e você pode acessar qualquer um dos nossos canais. Tenho certeza que vai ser extremamente útil para você, mesmo que você ainda não seja nosso cliente. Aliás, esse tipo de conteúdo é um conteúdo para um cliente que está considerando trabalhar, né, com o inbound marketing na sua marca. Então, você está entendendo como é que é. Então, você está absorvendo e eu espero que a marca Camus esteja gerando valor para você, que esse é o objetivo do inbound marketing. Sim, este conteúdo é uma forma de inbound marketing. Mas vamos lá. Sempre mantenha o foco no público e nas necessidades. Isso é um mantra, isso é para sempre. Não é a sua marca, não é a sua academia, não é a sua empresa. O foco é sempre o público e sempre as suas necessidades. Fale com ele, né? Fale sobre as necessidades dele. Pergunte o que ele quer. Pergunte o que ele deseja. Pode perguntar publicamente, não há problema nenhum nisso. Muito pelo contrário, mostre que você tem interesse. Ao mostrar que você tem interesse, olha ali o pertencimento. A pessoa vai sentir que ela pertence a esse entendimento. Se a sua academia provém saúde, ela vai saber que você, a sua marca, está provendo saúde para ela. E, consequentemente, ela vai ter uma geração de valor muito mais interessante, né, sobre a sua marca. Então, foque no público e nas suas necessidades. E aí uma das coisas mais importantes é o planejamento estratégico sobre toda essa estrutura que a gente conversou aqui. É fundamental que você faça boa pesquisa de mercado, entenda como os seus concorrentes, né, as suas academias no entorno. Hoje, com a pandemia, existem academias que estão online, oferecendo serviços online. Então é importante você fazer essa pesquisa, entender e documentar tudo isso. Documente tudo isso. Tente entender, entrando nas redes sociais da academia, veja o que eles produzem, leia o que as pessoas comentam, como as pessoas falam sobre aquela marca, pesquise sobre aquela marca nas redes sociais para saber se as pessoas falam daquela marca, entenda o entorno que você está entrando. Entenda e planeje em cima disso. Olhe para a sua estrutura, veja quais são as áreas de serviços, né, os seus produtos, na sua academia, quais são a sua atuação, se é musculação, se é step, se é ginástica coletiva, se é luta, se é dança, não importa quais sejam eles, planeje em cima disso e nas possibilidades de necessidades desse consumidor,
quais os desejos que eles têm, criar massa magra, é perder peso, é melhorar a qualidade de vida, é ficar com a barriga tanquinho, é botar o bumbum durinho. Quais são as necessidades desse público? Planeje em cima disso. A sua comunicação tem que estar voltada para isso e as pessoas precisam saber que essa marca está falando comigo. Ela quer falar comigo. É esse o entendimento que elas precisam ter sobre cada produção de conteúdo. Então, o foco nunca é a sua academia, nunca é a sua marca, nunca é a sua empresa. E sempre trabalhe com métricas. Todas as plataformas, todas, sejam redes sociais, sejam o site, o blog, todas têm ferramentas de dados estatísticos que são métricas que você pode avaliar. Então, essa produção de conteúdo aqui não deu tanto engajamento, ou seja, não teve tanto curtir, não teve tanto comentário, não teve tanto compartilhamento, ou o post que você escreveu não teve muita busca, existem palavras-chave que não foram muito pesquisadas. Então, trabalhe com a métrica. Preste atenção em que está gerando mais venda. Então, se uma produção de conteúdo ou uma estrutura da sua landing page, sua nutrição de lead, não importa, sua automação de marketing está gerando venda, entenda por que faz isso. Por que está acontecendo isso? Lembra quando eu falei sobre a avaliação? A avaliação precisa contemplar isso. Por que você se tornou nosso cliente? Qual foi a sua motivação? Pergunte isso para ele. Isso vai dar muito insumo para a sua academia, para a sua marca, para a sua empresa, sobre como a comunicação tem que atuar. Porque, de novo, está focada no desejo, na necessidade desse público. Isso tem que estar alinhado com vendas. Entende? Então, se tem alguém responsável sobre a publicação de conteúdo e uma outra pessoa responsável sobre venda, você tem que fazer reuniões, mesmo que seja remota, para falar, olha, esses dados estão dando mais acesso, estão tendo mais interesse. Essas pessoas estão com essa necessidade. Essa estratégia foi a mais alinhada, está gerando mais venda? Tem que haver sinergia entre as áreas. Ainda que você seja uma única pessoa que faça tudo isso, você tem que fazer essa autocrítica de análise sobre esses dados. E aí existem inúmeras métricas infinitas, isso é para sempre também, isso é uma coisa infinita. Você tem que estudar sobre métricas e entender como a métrica auxilia as vendas. Então, tem que ter uma sinergia muito grande entre a comunicação e vendas. E óbvio, jabá final, acesse aí o site da Camus, camus.com.br/links. Nessa página você vai encontrar todos os principais links da Camus atuais, seja o site com os serviços que a gente faz, que aqui a gente chama de produtos, o blog, algumas produções de conteúdo específica, como o Camus Chat, que são convidados que a gente traz de redação, de planejamento, de criação, de desenvolvimento, para falar sobre temas específicos de vendas online, né, de presença digital, além de outros links dos principais artigos mais recentes. E convido você para conhecer, se você ainda não conhece, conheça aí o nosso site camus.com.br, agende uma reunião virtual, um café virtual com a gente. Espero que vocês tenham gostado dessa iniciativa aqui na Camus Explica sobre inbound marketing. Se você tiver alguma dúvida e tiver ainda interesse em saber mais sobre isso, quiser conversar com a gente, entre em contato com qualquer um dos nossos canais. E até o próximo Camus Explica no formato de vídeo. Se tudo der certo, se vocês tiverem interesse, de novo, é inbound marketing. Só vai acontecer se vocês tiverem interesse. E até o próximo. Um abraço. Fiquem bem. Tchau, tchau.